Olá, turminha do quarto ano, boa tarde, né? Tudo bem com vocês? Preparados para mais um dia de aula? Espero que todos estejam bem. E vamos para a nossa aula de hoje, a nossa aula de História. Hoje nós iremos estudar a formação do povo brasileiro. Vamos conhecer, vamos aprender como foi que aconteceu, né, a formação do povo brasileiro. Só que antes nós vamos só recapitular aqui um pouco sobre a aula passada, que nós estudamos sobre os primeiros povos nômades do Brasil. Uma aula bem legal, né, onde a gente aprendeu, conheceu um pouco como era que viviam esses povos nômades. Então vocês sabem que os nômades eles viviam sempre mudando-se de lugar, ou seja, eles sempre estavam procurando, né, lugares diferentes. E isso atrás de quê? De comidas. Então vocês viram que naquela época a fauna era diferente, a flora era diferente, ou seja, os animais, segundo a história, dizem que eles eram gigantes, né? A preguiça do tamanho de um elefante. Jesus, né? O tatu do tamanho de um carro. Então a gente pôde conhecer um pouco como era naquela época, na época da pré-história. Então, tudo isso depois foi decorrendo, eles foram conhecendo, né, a agricultura, foram deixando aquela vida, né, de nômade, de viver de lugar em lugar e se fixaram num lugar só, né, devido depois que eles descobriram a agricultura, né, aí eles se fixaram num lugar. Então, a gente viu que a história, né, ela tem muita coisa para se descobrir e foi bem legal, foi bem divertida a nossa aula passada. E hoje nós vamos conhecer a formação do povo brasileiro, né? Está lá na página 49. Então, gostaria que todos pudessem aí acompanhar com a tia para nós entender um pouco sobre nessa formação. Essa aula aqui, Formação do Povo Brasileiro, nós já conhecemos um pouco lá em Geografia. Nós já estudamos, nas primeiras aulas de Geografia, nós estudamos sobre a formação do povo brasileiro, né? Então, aqui vai ser mais ou menos assim uma revisão para vocês lembrar o que nós estudamos. Vamos aprender como que aconteceu, né, essa formação. Então, eu gostaria que todos, neste momento, pudessem acompanhar com a tia na página 49. Nós iremos iniciar aqui o texto, né, sobre a formação do povo brasileiro. Então, acompanha aí com a tia a leitura. Então, o Brasil, ele tem um território imenso, ou seja, o território do Brasil é grande, é imenso. E por isso mesmo, existe tantas diferenças entre as pessoas que vivem aqui, por ser um país imenso, né? O território é imenso, então muitas pessoas vivem aqui com várias diferenças. Então, conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, é fundamental para conhecer o Brasil. Então, conhecer esses diversos grupos étnicos que vivem aqui no Brasil é muito importante para nós conhecer o Brasil. Então, a formação do povo brasileiro contou com vários grupos étnicos. Que grupos étnicos foram esses? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram quais são os grupos. Os africanos, os indígenas e os europeus. Então, esses grupos, né, eles formaram o povo brasileiro. Também vieram os árabes, os asiáticos e muitos outros grupos, outras etnias, né, que vieram também aqui para o Brasil e contribuíram para a formação do povo brasileiro. Entretanto, podemos dizer que as etnias que formaram a base do povo brasileiro foram a europeia, a africana e a indígena, que foram os primeiros povos, né, que contribuíram para essa formação do povo brasileiro. Então, nós brasileiros somos descendentes de vários grupos que viveram e vivem em todo o território brasileiro. Então, nós somos descendentes desses povos que viveram, né, e que vivem aqui no território brasileiro.
povos que contribuíram de forma marcante na construção da nossa identidade. Então, esses povos, eles foram responsáveis pela formação do povo brasileiro e da nossa identidade. Então, nós somos descendentes, né, dos indígenas, dos brancos e também dos africanos. Assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil. Então, todos que vivem aqui no Brasil, eles fazem parte da história do Brasil. Foram 3 as matrizes, ou seja, aquelas que estiverem em maior quantidade na nossa formação. Vieram muitos povos para cá, né? Os asiáticos, os árabes, mas tem 3 matrizes que eles foram, né, marcante na formação do povo brasileiro. Quais são eles? Brancos europeus, né? Indígenas nativos e negros africanos. Essas foram as 3 matrizes, né, que estiverem em maior quantidade na formação do povo brasileiro. Então, da relação entre pessoas dessas etnias, ou seja, dos indígenas, né, dos brancos e dos negros, nasceram diferentes tipos mestiços. Quais foram esses tipos mestiços? Então, eu gostaria que vocês analisassem aí abaixo na página 49, onde vamos ter esses povos. Temos aqui os brancos mais indígena, o branco mais o negro mais o indígena. Ou seja, na relação dessas pessoas, ao nascerem os filhos, eles já nasceram mestiços. Então, vamos ver aqui. A relação do branco mais o indígena é igual mameluco ou caboclo, né? O tipo mestiço da relação desses dois é mameluco ou caboclo. Da relação do branco mais o negro é igual mulato, né? O tipo mestiço é o mulato, né? Que é a relação dos dois. A relação do negro mais o indígena, o tipo mestiço, cafuso. Então, aqui são os tipos mestiços dessas pessoas, né, da relação do branco, do índio e também do negro. Então, aí são as pessoas que nasceram depois, já nasceram mestiço dessas 3 etnias. Vamos lá para a página 50. Entretanto, a relação entre essas etnias, entre o indígena, o branco e o negro, não se deu de forma equilibrada. Ou seja, não foi uma relação assim, de paz, né? Mas, preste atenção, crianças, houve guerras, pois os europeus se apossaram das terras onde os indígenas viviam, e estes não abriram mão delas sem disputa. Então, nós sabemos, né, pela história do Brasil, que quando os portugueses, que eram os brancos, chegaram aqui no Brasil, aqui já havia muitos índios, né, muitos indígenas, centenas deles. E aí eles vieram, estavam em busca de descoberta de novas terras, né? E eles chegaram aqui no Brasil, queriam se apossar das terras descobertas por eles. Só que já havia os indígenas, e aí os indígenas também não iam abrir mão das terras, né? Então houve disputa entre eles, ou seja, houve guerra entre eles. Então essa formação ela não foi de uma forma equilibrada, ou seja, a relação entre o indígena e o português, ou seja, o branco, não foi de uma forma equilibrada, não foi de uma forma de paz, harmonia, né? Mas sim houve guerra entre eles, pela disputa de quê? De terra. Então, os africanos, eles foram trazidos pelos europeus para o Brasil. Eles viviam na escravidão e também resistiram às situações impostas pelos europeus. Então, eles vieram para cá, para o Brasil, viviam
na escravidão, trabalhava para os europeus, só que também eles resistiram, né, às situações que eram impostas pelos europeus. Então muitos sofreram bastante, muitos negros derramaram sangue pelo Brasil, porque eles trabalhavam como escravos, trabalhavam nas lavouras, né, e aí na cultivo da cana, então eles faziam todo o trabalho pesado. E também eles sofreram bastante porque eles apanhavam muito, né? Então por isso que eles viviam na escravidão, eles eram escravos dos europeus. Só que muitos deles, né, conseguiam fugir. Existiam as regras que eram impostas pelos portugueses e muitos deles não suportavam, né, os castigos e terminavam fugindo. Então, o negro também ele contribuiu para a formação do Brasil. Então, certamente, não podemos dizer que o nosso país se constituiu de forma pacífica. Ou seja, como eu já falei aqui atrás, houve o quê? Guerra entre esses povos. Então, a relação deles não foi de uma forma pacífica. Não se constituiu. Ao contrário, o sangue de muita gente foi derramado e, sem dúvida alguma, temos hoje heranças dessa história. Então, muito sangue foi derramado, muita guerra, né, disputa por terra. Então, isso aconteceu, né, no início da formação do povo brasileiro. Então, a nossa herança é essa, né? E, sem dúvida alguma, temos hoje herança dessa história. Então, no censo de 2010, né, foi a pesquisa que é realizada para saber a quantidade de pessoas, né, de um país. Em 2010, foi realizado o censo e do total de nossos habitantes, 47,7%, quase a metade, classificou-se como branco. Então, a maioria das pessoas, né, segundo o censo realizado, as pessoas classificaram-se como sendo descendente de branco. Cerca de 43,1% como pardo, 7,6% como negro e 1,14% como amarelo e 0,4% como indígena. Então, a maioria das pessoas elas se classificam como, né, branca, sua cor branca, classificam-se como branco. Então, a maior parte se classifica-se como branco. Então, apenas aqui, ó, 0,4% como indígena, né, como descendente de indígena. Aqui abaixo nós temos uma imagem, a gente está mostrando aqui, né, essas crianças. Então, cada um aqui tem uma característica diferente. Então, por isso que nós somos povos, né, mestiços, porque nossa identidade são de vários povos. Então, vários povos vieram aqui para o Brasil e participaram e construíram, né, a identidade do povo brasileiro. Então, aqui nós temos aqui abaixo. É preciso tentar entender o porquê de quase toda a população se autodeclarar branca ou parda. Por que as pessoas se declaram que ela é branca ou parda? Então, nós temos que entender por quê, né? O que aconteceu com os indígenas, que hoje constitui menos de 1% da população, né? Também é importante, já que nossas terras eram habitadas apenas por eles quando os europeus aqui chegaram. O que aconteceu com os indígenas? Se eles eram muitos, né? A população era enorme de indígenas. O que foi que aconteceu com eles? Que hoje soma-se apenas 1% da população brasileira. Se for constituir os indígenas, será o que foi que aconteceu com eles? Então, quando os portugueses chegaram aqui, né, como eu já falei, havia apenas os indígenas, eles eram muitos, mas hoje, né, eles somam apenas 1%, corresponde 1% da população. Então, pensar sobre isso nos dá uma dimensão da matança de indígenas que houve para a ocupação do território brasileiro atual. Então, se havia muitos índios, o que foi que aconteceu? Desapareceram. Mas de que forma? Então, dá para nós entender e compreender que houve-se matança, ou seja, muitos índios morreram, né, para hoje ter apenas 1%, corresponder a apenas 1% da população.
Então, só para vocês terem uma ideia, como houve guerras, derramamento de sangue, né, que muitos índios foram exterminados, ou seja, muitos índios morreram e desapareceram. Quando os portugueses chegaram aqui, que quiseram que eles fizessem, né, trabalho escravos, então eles começaram a desaparecer. Com a chegada dos portugueses, né, dos brancos, trouxeram também doenças que os índios não conheciam, e através disso aí também os índios eles foram morrendo, né? E sem falar também que muitos deles foram mortos pelos portugueses. Então aqui na página 51 diz assim: observe que hoje há mais pessoas se autodeclarando amarelas, ou seja, pessoas de origem asiática, que indígenas, que já ocupavam o território. Isso nos leva a crer que muitas pessoas daquela etnia vieram para o Brasil como imigrantes e aqui se fixaram, que foram os asiáticos, os japoneses, por exemplo. Muitos deles vieram aqui para o Brasil. Então, hoje, muitas pessoas se autodeclaram amarelas, que são descendentes, né, dos asiáticos. Então, eles vieram aqui para o Brasil e se fixaram aqui. E hoje tem muitos asiáticos morando aqui no Brasil, né? Muitos japoneses, chineses. E, além disso, é possível concluir que tiveram mais condições de se manter do que os próprios indígenas que já habitavam o Brasil. Então, essas pessoas que vieram de outros países, eles tiveram mais condições de se adaptar aqui no Brasil do que os próprios indígenas que já viviam aqui. Eles eram donos das terras brasileiras, eles viviam em harmonia com a natureza. Quando os portugueses chegaram aqui, a vida deles mudaram completamente, né? Então, esses asiáticos, eles tiveram mais condições de se adaptar do que os próprios indígenas que já habitavam o Brasil. Então, é essencial compreender que a formação do povo brasileiro se deu a partir de relações de dominação, exploração, imposição e aproveitamento entre pessoas de várias etnias. Então, a formação do povo brasileiro se deu aí a partir de relações de dominação, né, dos portugueses querendo dominar as terras brasileiras, a exploração, que também eles exploraram as terras brasileiras, tirando toda a riqueza, como o pau-brasil, levando lá para o seu país. A imposição imposta por eles também aqui no Brasil. E o aproveitamento entre pessoas de várias etnias, que também contribuiu, né, para essa formação. Entretanto, é preciso saber o que aconteceu historicamente para podermos compreender quem somos e como seremos. Então, nós só vamos entender quando nós começamos a estudar a história do Brasil, como foi que aconteceu. Então, historicamente, para podermos compreender quem somos e como seremos. Então, aqui abaixo nós temos aí duas imagens. A primeira mostra as caravelas de Colombo, né, de Cristóvão Colombo, quando eles viam, né, as suas viagens em busca de novas terras, novas descobertas. Aí são as caravelas utilizadas por eles. E temos aqui também o quadro de Debretes, né, entretando uma aldeia indígena. Então, aqui está representando aqui os indígenas. Né, temos esse quadro aí representando os indígenas. E mesmo sabendo que atualmente há poucas pessoas não mestiças, pelo menos no Brasil, há leis vigentes cujo fundamento é diminuir diferenças históricas da relação entre as etnias matrizes. As etnias matrizes, que são os indígenas, né, os europeus e os africanos. Hoje há essas leis, né, cujo fundamento é diminuir diferenças históricas, ou seja, não ter, né, preconceito com as etnias e possa viver de uma forma, né, de paz, ter uma boa relação entre as etnias. Então, nós vamos compreender que todos esses povos, né, que vieram aqui para o Brasil, que contribuíram, vieram morar aqui no Brasil, eles contribuíram para a formação do povo brasileiro. Então, nós somos povos mestiços. Nós temos a nossa identidade, né, ela é mestiça, porque por causa de todos os povos que vieram para o Brasil. Então, a partir daí, houve-se o quê? A formação do povo brasileiro, iniciando lá
né, com os indígenas, depois os brancos, os negros, aí a relação desses povos, né, formou-se o povo brasileiro e os outros povos também que vieram. Os asiáticos, os árabes e depois muitos holandeses, muitos outros grupos, outras etnias que vieram aqui para o Brasil. Então é como se fosse, né? Aqui, então, mostrando que cada uma dessas cores representa o povo brasileiro. E nós temos que ter o quê? Viver em paz com todos, né? Não ter diferença. Muitas pessoas têm preconceitos com algumas etnias. Nós não devemos fazer isso, porque, né, moramos todos no mesmo país, nós temos que ter uma boa relação para com todos e não fazer diferenças entre as etnias, porque cada uma delas foi importante para a formação do povo brasileiro. Pois é, crianças, viu? Então nós não podemos ter preconceito, né, entre essas etnias, com o negro, com o branco, com o indígena, porque todos eles foram importantes para a formação do povo brasileiro. Se hoje nós temos essa mistura, essa cultura, foi graças a esses povos, né, que já habitavam e os que vieram para o Brasil, viu? Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje, né? Aprendemos como aconteceu a formação do povo brasileiro. E para concluir a nossa aula de hoje, vocês irão realizar a atividade da página 52. E na próxima aula eu estarei fazendo a correção das atividades das páginas 47, 48 e 52. Então essa foi nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus, todos tenham um bom final de semana e até a próxima aula.